que aconteceu no jogo de hoje, gente? Depois eu vou falar dos jogadores, né? Memphis Depay, para mim, o jogador mais importante da partida de hoje não foi o Carrilho, que jogou muita bola, tá? Mas foi o Memphis Depay. O jogo estava 2-2, super difícil. O Corinthians volta muito mal no segundo tempo. Aliás, volta mal não, né? Volta normal, né? Porque o primeiro tempo nosso foi bem ruim. Não importa que fez 2 gols e abriu 2-0. Se você abre 2-0 no primeiro tempo e consegue ainda no primeiro tempo tomar 2 gols, nós temos que classificar que o primeiro tempo foi bem ruim. Então o Corinthians não voltou mal para o segundo tempo. O Corinthians voltou igual para a segunda etapa. Por isso que o Memphis Depay é o nome desse jogo. É o nome da fera. Tá? Já está eleito aqui o café especial, enfim, o melhor jogador da partida. Nós vamos votar no final, vou colocar aí, né, aquela votação antiga com as fotos dos jogadores. Não tem como, gente. Nós estamos falando de Memphis Depay, o cara do jogo. Tá? O Carrilho jogou bem, jogou muito bem, jogou muito bem. Eu quero falar sobre isso. Aliás, eu cheguei a falar hoje no almoço com a Fiel, que é Carrilho e mais 10 do time. Só que a vitória hoje, meu amigo, tá nas mãos de Memphis Depay. A maior contratação aí, né, da janela no futebol brasileiro, e talvez a maior contratação do ano no futebol brasileiro. Por nome, por impacto, por tudo que a gente já sabe. Claro que ele ainda vai ter que corresponder muito em campo, mas já tem correspondido. Um cara que, né, mesmo não estando 100% fisicamente, já deu assistências, né, porque ele deu assistência para o Pedro Henrique, deu assistência para o Yuri Alberto, né, deu assistência, fez golaço hoje de falta. Então, assim, eu vou analisar o jogo naquela linha do tempo que eu faço, o que aconteceu do início ao fim. Mas mas eu quero abrir um destaque, como para gente que é jornalista e escreve textos, né? Eu que sempre trabalhei na escrita, minha carreira inteira no jornalismo, minha carreira inteira foi trabalhando em jornal e site, em sites, né? Trabalhei no IG, no Terra, né? Sou colunista no UOL, também estive 10 anos no UOL como repórter. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é um lead, né? O lead é o primeiro parágrafo onde você coloca tudo que tem de mais importante no texto. E o lead da matéria é Memphis Depay, velho. Memphis Depay hoje, se não fosse ele, se não fosse o Depay, o Corinthians não ganharia talvez essa partida. O jogo estava, repito, estava 2-2, o jogo estava 2-2 e o Memphis Depay simplesmente brilhou. Vamos lá. Rouba a bola, né? Corre para receber, rouba a bola, já corre para o ataque, recebe a falta, e aí, meu amigo, não preciso nem falar nada, né? Um gol a lá Marcelinho Carioca, um gol que realmente já entra para a história. Um gol que pode, inclusive, ter livrado o Corinthians do rebaixamento. Claro que vai depender de todos os outros resultados. E todos os resultados até o final do ano. Mas hoje era um jogo, meu amigo, que hoje não era um jogo qualquer. Hoje era o jogo que empolgava a gente, como a gente está empolgado, né? Como eu estou empolgado e você também. Ou era um jogo para a gente estar num veneno total. Hoje não era jogo para mais ou menos, empatou, faz parte. Perdeu, mas a gente não ia ter esse papo hoje. Agora, o jogo 2-2, o Corinthians não jogando nada, e o Memphis Depay faz o pacote completo, faz aquele golaço de falta, a foto da capa do vídeo é dele, a sensação é ele, o nome do jogo é Memphis Depay. Tudo bem, o Carrilho jogou muito, seria ele. Mas quem brilhou, amigo, quem brilhou, como lembrou meu amigo Felipe Guedes, uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Por isso que vale muita experiência de ter 20 anos de carreira no jornalismo e ter feito muitas amizades e estudado muito futebol com pessoas que conhecem futebol. Eu tenho um amigo que é treinador e ex-jogador que sempre me falou isso. Samir, o que ganha jogo é atacante, velho. Você quer começar a montar um bom elenco, não é pelo goleiro, como todo mundo fala. Um bom time começa por um bom goleiro. Um bom time começa por um bom ataque. E o Corinthians hoje teve falhas grotescas na defesa e no meio-campo. Mas os atacantes decidiram. Tá? Os 3 da linha de frente marcaram gols. Né? Memphis Depay marcou gol
Yuri Alberto marcou gol e o Garro marcou gol, entendeu? Mas principalmente a nossa dupla de ataque. A nossa dupla de ataque. Carrilho jogou demais? Jogou demais. Mas o nome de Corinthians 5, Atlético Paranaense 2, coisa que eu não via, acho que a minha boca não falava esse Corinthians 5 há muito tempo. E Atlético Paranaense 2, o nome é Memphis Depay, meu irmão. O nome é Memphis Depay. Esse gol de falta no momento mais difícil da partida. O Corinthians faz 2-0. O Mateuzinho brilhantemente acerta aquele golaço. O Kaká, que sempre é sujeito a chuvas e trovoadas e também a terremotos, e hoje meteu o gol. Tá tudo ok. E aí o Corinthians recua. Mas não é o problema do Corinthians recuar só. Tinha muita gente andando, se arrastando em campo. O José Martínez não aguenta. Ele não aguenta mais. Ele nem jogou, hein? Ele nem jogou o segundo jogo porque estava suspenso. Mas o José Martínez, o que dá para entender é o seguinte: para a gente não ficar assim, pô, o José Martínez às vezes faz um grande jogo, a gente se empolga com ele. Aí o José Martínez faz um mau jogo, a gente vai matar o cara. Não, o José Martínez fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Andou em campo, errou passes. Né? O fato dele estar mal posicionado é o fato dele tá andando em campo. Entendeu? Só que é um cara que estava jogando no futebol americano, na Liga Americana. Ali era amistoso. Eu acredito que quando eu vejo o José Martínez jogar descansado, José Martínez é cara para fazer um jogo por semana. Acho que é importante a gente falar isso, só para a gente entender. O José Martínez e o Bidon foram os culpados do primeiro tempo do Corinthians. No meu modo de ver, tá? No meu modo de ver, o José Martínez e o Breno Bidon, tá? José Martínez e o Breno Bidon foram os culpados, né, do Corinthians sofrer 2 gols no primeiro tempo. Eu sei que o Nicão antecipou e o André Ramalho não pode deixar o Nicão, que é um morto jogando. O Nicão é horroroso. Eu sei que o André Ramalho, ele não é perfeito. O André Ramalho não é esse zagueiro, não é um craque, mas ele é muito bom zagueiro. E ele não pode deixar aquela antecipada do Nicão de maneira alguma. Mas, gente, o José Martínez no mesmo lance andou em campo. Depois no segundo gol também. E o Bidon também. O Bidon, não adianta, gente. Tá? O Bidon, vocês vão ter que ficar com a minha análise. É a análise mais correta que existe sobre o Bidon. Eu falo isso com toda humildade. Vocês já viram eu falar aqui que tem jogador que não serve e não presta para o Corinthians. Por exemplo, Duqueiroz, não presta para o Corinthians. Não é jogador nem para banco de reservas. O Wesley, eu falei lá para você, não é jogador para o Corinthians. Pode jogar na Arábia lá, que lá é só apresentação, é showman. E nem sei se está jogando lá. Agora, o Bidon, eu nunca falei que ele não presta para o Corinthians. O Bidon, a frase que eu sempre uso é: ele é bom tecnicamente, mas nós vamos colher esse fruto em 2026. Se vender e vender muito bem, amém. Se ficar no Corinthians, 2026. Criar corpo, físico, ter mais intensidade e jogar numa posição que não seja a posição de volante. Eu vi o Corinthians perder o Everton Ribeiro, eu vi o Corinthians perder o Deco, e o Everton Ribeiro eu vi principalmente porque era franzino, era colocado em posição errada. A posição do Bidon ainda não acharam, mas o Bidon não é volante. O Bidon não é volante. E toda vez que o Breno Bidon estiver em um jogo decisivo do Corinthians, nós vamos sofrer. E olha que nós pegamos hoje um time bem ruim tecnicamente, tá? Um time bem abaixo tecnicamente, que é o Atlético Paranaense. E a gente viu a fragilidade da nossa defesa. E quando eu falo defesa, eu quero dizer sistema defensivo, tá? Sistema defensivo. O Bidon ainda não aguenta, ele não tem físico para isso, é franzino, com a bola nos pés, é muito bom jogador. Mas ele pode ser um reserva do Garro, né? A gente pode inventar daqui uns anos o que inventaram do Everton Ribeiro, jogando aberto na direita, o Bidon jogando aberto na direita no 4-2-3-1 daqui 2 anos, ser um baita jogador. Então, assim, a minha avaliação com o Bidon é diferente de jogadores que eu acho que não prestam e não servem para o Corinthians, como muitos que eu falei aqui, que é minha profissão. Às vezes eu tenho que falar. Mas no caso do Bidon,
Eu não quero falar que ele não presta, eu só quero dizer que ele não está pronto, tá? E não tem como o Charles ser reserva hoje do Breno Bidon. Eu falei para vocês que eu iria com Charles ou Coronado. Você ganha na altura, você ganha na estatura, na força física. O Charles hoje não pode ser reserva, não pode ser reserva do Breno Bidon. Não tem como, velho, é impossível uma situação dessa. Aqui, ó, o nosso lado esquerdo de marcação é esse. Esses três aqui, ó, que vocês estão vendo. Memphis Depay, que não dá muito combate, ele só faz uma sombra. Passou pelo Memphis Depay, tem o Bidon, que se passa fácil por ele, e depois fica 2 contra 1 contra o Bidu. E 2 contra 1 contra o Bidu, e com o Kaká do lado esquerdo da zaga, vai dar BO. Então, repito, isso foi o que aconteceu com o Corinthians no segundo gol, né? E também, depois de fazer 2 gols, e depois também, né, de tomar o primeiro, o Corinthians do lado esquerdo não tinha marcação nenhuma. Porque, repito, não é característica do Memphis Depay marcar, entendeu? Não, o Bidon não tem característica de marcação e o Bidu ficava 2 contra 1. E aqui o Corinthians tomou o gol de empate. Se não bastasse, o seu José Martínez fez uma partida horrorosa, digna de ser substituído no intervalo. Cansado em campo, errando passes. E eu não quero dizer que ele é um mau jogador, porque eu já falei que ele é bom. Eu estaria me contradizendo. O que eu penso do José Martínez para fazer uma defesa para ele é que ele não aguenta, velho. Quando ele não tá bem fisicamente, ele não acerta os passes, ele não tem força para dar um passe, para fazer uma saída de bola. Ele não consegue, né? E aqui na direita o Carrilho, que fez um partidaço. Tanto para salvar buscando a bola aqui, que o Corinthians saía jogando com mais categoria quando ele vinha buscar a bola, tá? E no segundo tempo, eu vou falar daqui a pouco como é que o Corinthians jogou no segundo tempo, posso até mostrar para vocês no campinho. Houve alteração, né, no esquema tático do Corinthians. Então, no segundo tempo, gente, a gente mudou o esquema, passamos a jogar no 4-2-3-1, tá? E aí o Carrillo apareceu mais ainda na saída de bola, né? Porque o Carrillo é o cara, né, que vinha buscar toda hora a bola aqui, ó, entendeu? Ele armava aqui, buscava aqui, e a gente começou a se defender dessa forma aqui, ó. O Yuri Alberto é um monstro se defendendo, né? Garro e o Garro e o Memphis, entendeu? Então a gente se posicionou muito assim também, ó, tá vendo? E sabe qual foi a coisa boa do jogo de hoje, no segundo tempo? A gente não fez linha de 5, porque o Ramon Dias deve ter aprendido, né? Porque a gente aprende nas lutas, a gente aprende na dor, a gente aprende com os nossos próprios erros, né? Isso é bíblico, aprender com os próprios erros e aprender com os erros dos outros. Cara, a gente fez essa linha aí, ó, 4-4-2, mas a gente não fez linha de 5 no segundo tempo. Se a gente faz linha de 5, com 3-2, a gente chama o Atlético e perigoso repetir a história do Inter. Vocês estão entendendo? Então, quando tava 3-2, quando tava 2-2, o jogo tava super difícil, a gente tava jogando mal. Temos que admitir isso, tá? Samir passa pano pro Ramalho. Passo mesmo, eu gosto do Ramalho. Sou bom passador de pano do André Ramalho. O André Ramalho é bom, velho, só que ele não é perfeito, ele não é o Gamarra. Ele só parece o Gamarra assim correndo, mas não é, entendeu? Mas eu não vou criticar o jogador porque, cara, às vezes ele falha. Pô, você imagina a nossa zaga Félix Torres e Kaká. Você imagina a nossa zaga Félix Torres e Kaká, o que não ia ser da gente? A gente já tava na Série B, velho. Entendeu? Eu não vou criticar o André Ramalho, pode esquecer. Até porque, cara, eu vi outros defeitos no jogo. Os gols que a gente tomou, o Corinthians é um time que não tem essa pegada toda de marcação. O Atlético Paranaense esteve muito no nosso campo no segundo tempo. E o André Ramalho tá lá atrás. Mas como é que ele chegou lá? Como é que o Atlético Paranaense chegava na área do Corinthians toda hora? No segundo tempo, inclusive. Hein? Como é que o Atlético Paranaense chegava na área do Corinthians no segundo tempo? O tempo todo. Ele chegava... Não era culpa do André Ramalho, porque o André Ramalho não tá no ataque, não tá no meio campo. A gente tá muito vulnerável ainda no meio campo. Tudo isso vai afetar a defesa. Vai descarregar lá no Ramalho. Agora, o André Ramalho está lento, algum problema físico. É a característica dele. André Ramalho não é um zagueiro rápido, entendeu? Ele é um zagueiro técnico.
tá? Ele não é um zagueiro rápido. Agora, eu não vou negar que ele... Eu não vou também negar aqui, não vou passar pano e dizer que ele não falhou no gol. É claro que ele tinha que atacar a bola. Eu entendo de zagueiro também. Que é o que eu falei, gente, trabalho com futebol. O lance de você ganhar no alto, não basta ser você só ser alto, por exemplo, um zagueiro alto. Você pode ser um zagueiro alto e você ser um zagueiro alto que não ataca a bola no alto. Você vai ver o cara menor chegar primeiro. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Às vezes você tem um zagueiro alto, mas ele não ataca a bola. Atacar a bola que eu digo é, teve o cruzamento, ele vai nela e... Tom, aqui ó, vem comigo, ó. Entendeu? Né? É assim. Agora, ele não atacou a bola. E o Nicão antecipou e marcou o gol. E o Nicão é horroroso. Eu sei que ele... Eu sei que ele falhou. Poderia ter feito uma jogada melhor no gol do Atlético Paranaense, o gol do Nicão. Mas não dá pra condenar o cara, né, velho? No primeiro tempo, o Corinthians estava jogando no 4-4-2, com os 3 volantes e o Garro. O Garro espetava muito lá na frente. Aí o Corinthians ficava no 4-3-3, a gente perdeu o meio campo. O Garro não pode ficar espetando lá na frente, ele quebra nós, velho. Entendeu? Ele se esconde atrás dos volantes, e entre os volantes e o zagueiro, aquele território ali, ele se esconde atrás. Ele tá espetando muito. Quando ele espeta muito, a gente joga no 4-3-3, e o nosso jogo é losango, é 4-4-2. Isso é um defeito que precisa ser corrigido, hein, velho? 4 jogos seguidos que ele tá se escondendo, o Garro. Aqui ele fez o gol hoje, então ninguém pode falar isso. Ó, o Antônio Manuel, verdade, Samir. Quem vê jogo sabe o que eu tô falando. Se escondeu 4, ó, diz o Lucas. Entendeu? Tô dando uma nota 6 para ser legal, tá? Mas ele tá se escondendo muito e quando ele tá apontando lá, ele tá fazendo a gente jogar no 4-3-3, nós estamos perdendo o meio campo. Entendeu? Tem que tomar esse cuidado. Coisa do treinador, Samir. O treinador tem que corrigir. Isso aí o Samir trouxe a opinião dele. Pra mim, o Breno Bidon não é jogador para iniciar o jogo. Ainda mais contra o Flamengo no domingo. Tem que ser um jogador com mais pegada. Eu acho que é o Charles. Não tem outro. Já contra o Fortaleza, o Bidon jogou, mas não tinha o Carrilho. O Carrilho agora, é igual você me falou, tá jogando o filho. Então, sai o Breno Bidon, volta pro banco, Charlesinho. Segundo tempo, por um lado, o Bidon entra dispensado e beleza. E agora, no ataque, tem o Roberto e o Romero. Não tem... Ainda melhor porque o Romero pode voltar e fazer o lado do Charles também, ele ajuda. Já que o Memphis não vai poder jogar, então essa seria, na minha opinião, a escalação ideal. E vocês, o que vocês acham? Comenta aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.